A paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva e hoje estou iniciando uma nova série de estudos para o devocional da família Fama, que seria aí ministrado nos cultos de terça-feira. Estarei abordando a partir de hoje sobre o princípio bíblico da autoridade espiritual. Sei que muitas pessoas elas serão tentadas a simplesmente deixar de ouvir essa reflexão por imaginar que não precisa de ouvir. Mas inteligente como você é, se você for tentado, você vencerá a tentação na dependência de Deus. Tenho de certeza que você se tornará mais forte, terá edificado a sua alma e verá estratégias bíblicas de grande importância que, se você colocá-las em práticas, servirão aí como molas propulsoras para grandes conquistas no seu dia a dia em todas as áreas da sua vida. Veja dois textos bíblicos que eu estarei mencionando para você. O primeiro em Lucas capítulo 10, versículo 19, que diz: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O segundo texto está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, que diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Incentive a sua família e seus amigos a ouvirem essa reflexão bíblica. A humanidade ela vive num momento que a autoridade no mundo ela está cada vez mais sendo questionada e a anarquia está sendo incentivada e até mesmo cultuada. Essa é a triste realidade. Mesmo não admitindo, muitas pessoas elas têm praticado e até cultuado a anarquia, a negação ao princípio da autoridade. As pessoas preferem frequentar locais considerados aí, entre aspas, mais flexíveis, em que elas possam fazer ou deixarem de fazer o que quiserem, como quiserem e quando quiserem. Elas trabalham para ter as suas próprias estruturas sociais e resistem a quaisquer interferências, orientações ou direcionamento das pessoas que ocupam aí posição de autoridade, seja na família, nas igrejas ou na sociedade. A humanidade vive momentos de desorganização familiar, desorganização social, profissional, emocional e também espiritual. A humanidade está impregnada pelo desrespeito ao sagrado e pela inversão de valores. Isso acaba aí desmoralizando as pessoas, reduzindo o senso crítico das questões morais e éticas, bem como comprometendo a sua capacidade cognitiva e produtiva. Uma pessoa com tendência anarquista, ela rejeita, ela se posiciona de forma avessa, de forma contrária a quaisquer tipos de governos, de autoridades, de comandos, de organizações ou de regras. Portanto, o intuito aqui nessa reflexão pastoral, nessa série de estudos que eu estou iniciando hoje, é corrigir algumas distorções que acabam sendo internalizadas pelas pessoas, se tornam verdades absolutas para elas, o que acaba prejudicando o desempenho e também provocando muitas frustrações. Apesar de o ser humano ter uma tendência quase que natural a ter aí restrições quanto às autoridades, todas as pessoas elas estão sob autoridade e também elas exercem autoridade sobre outras pessoas, seja no trabalho, na sociedade, nas instituições ou na família. A posição que a pessoa estiver influencia na sua forma de agir em relação aí à autoridade. Por exemplo, um filho ou uma filha que está sob a autoridade dos pais, quando ela muda de posição, ela se torna pai, ela se torna mãe, ela exerce aí a autoridade sobre os seus filhos. Veja um outro exemplo bem simples. Veja uma sala de posto de saúde da família, ela lotada, as pessoas ocupando todas as cadeiras. Mas todas as pessoas que estão assentadas, elas imediatamente elas se movem quando a pessoa do serviço de limpeza ela se aproxima com o seu rodo, movimentando aí a água com o produto de limpeza. Por que é que as pessoas se submetem e saem do lugar para que a pessoa realize a sua limpeza? É porque essa pessoa da limpeza ela está com a autoridade, ela tem a autonomia de executar esse serviço de limpeza naquele espaço, naquele ambiente. Como tirar o melhor proveito ao se submeter ou a exercer a autoridade? O simples fato de a pessoa melhorar seu conhecimento sobre o tema vai ampliar o seu desempenho pessoal ao se submeter a uma autoridade ou quando essa pessoa for exercer a autoridade sobre outras pessoas. Você precisa conhecer a origem, a fonte da autoridade, pois a fonte, a origem de algo diz muito a seu respeito. Pode alterar a sua aceitação ou rejeição por quem se destina.
pode dar ou não credibilidade e potencializar os seus efeitos benéficos ou seus efeitos maléficos. Até mesmo um produto que é comercializado em qualquer tipo de comércio, dependendo da sua origem, esse produto terá ou não a aceitação dos usuários, pois a sua origem determina a influência positiva ou negativa em relação a esse produto. As origens das coisas de sua preferência dão credibilidade, garantia, prazer e facilitam você alcançar seus objetivos. O primeiro item de importância quando o assunto é autoridade é saber a sua origem, saber quem estabelece essa autoridade, quem se compromete em manter essa autoridade e quem vai exigir a justa prestação de contas por quem exerce a autoridade. Romanos capítulo 13, versículo 1, Paulo diz: não há potestade, ou seja, não há autoridade que não venha de Deus, pois todas as potestades, ou seja, todas as autoridades que há, foram ordenadas por Deus. Independente do tipo de autoridade que esteja sendo exercida ou de quem esteja exercendo essa ou aquela autoridade, seja pela vontade permissiva ou diretiva de Deus, foi Deus quem a estabeleceu. Portanto, a origem de toda autoridade é divina, pois Deus, a partir do seu trono, além de ter criado todas as coisas, estabelecido todas as leis físicas do universo, ele mantém tudo sob o seu controle, sob sua autoridade. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que Jesus ele sustenta todas as coisas com a destra do seu poder, com a destra de sua autoridade, já que ele está à destra da majestade nas alturas. Ser autoridade é ser representante direto de Deus. É imprescindível que isso fique claro, tanto para quem exerce autoridade, quanto aí para quem se submete a uma autoridade. De acordo com Romanos capítulo 13, versículo 2, Deus ele é a autoridade absoluta em todos os aspectos. Desonrar uma autoridade é desonrar o próprio Deus que estabeleceu a autoridade. Exercer ou deixar de exercer bem a autoridade independe da sua origem. E o fato de uma autoridade ser muito influente sobre os seus liderados não desobriga essa autoridade de reconhecer a soberania divina. Quando eu disse que toda autoridade é representante direta de Deus, alguém pode ter imaginado que não, pois Satanás e os demônios, eles exercem a autoridade e são opositores de Deus, não representam Deus no bom sentido do termo. Vamos entrar um pouco aqui nessa questão. Veja a origem de Satanás. Inicialmente ele foi um arcanjo, pertencente aí a uma ordem superior dos anjos, mas ao tentar usurpar a autoridade de Deus e querer competir com o próprio Deus, se transformou em Satanás, se transformou em adversário de Deus, acusador dos santos, príncipe dos demônios. De acordo com Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15, e Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 17, essa transformação ela só ocorreu porque a autoridade de Deus ela foi violada, quando a santidade de Deus ela foi transgredida. Portanto, desobedecer às autoridades constituídas por Deus é agir de acordo com o princípio da desobediência, que é um princípio satânico. O princípio da autoexaltação, ele sempre gera rebeldia e provoca queda. Lúcifer, ele deixou de ser um representante divino que promovia bênção para ser um representante divino que, ao exercer a autoridade delegada e supervisionada por Deus, representa o juízo divino sobre os filhos da desobediência. Como Lúcifer ele poderia continuar exercendo suas atividades no reino celeste, contrariando o princípio da autoridade estabelecida por Deus? Seria impossível. Essa mesma pergunta ela precisa ser aplicada às pessoas na atualidade, pois essa é uma questão que tem sido ignorada por muitas pessoas. Como é que uma pessoa ela pode permanecer se beneficiando das bênçãos de Deus, se deliberadamente ela vive de forma a contrariar o princípio da autoridade que foi estabelecida por Deus? É impossível isso acontecer. Como é que alguém pode pregar o Evangelho ou viver no Evangelho, representar Deus na terra de forma positiva, se ela viver sobre o princípio da desobediência? Quando uma pessoa age de acordo com o princípio da desobediência, devido aí à influência maligna sobre ela, ela também passa a representar os juízos divinos sobre os filhos da desobediência. Ou seja, quando você vê uma pessoa desobedecendo à vontade de Deus, é a mesma coisa de você ver Deus dizendo: essa pessoa ela vai sofrer os danos das suas próprias escolhas ou de sua rejeição à vontade de Deus.
Outro detalhe que cada pessoa precisa saber é que o inimigo, ele não tem medo quando a palavra de Deus é pregada. Ele tem medo, ele luta para que a pessoa ela não se submeta à vontade de Deus. Porque quando a pessoa ela se submete à vontade de Deus, expressa na palavra de Deus, Satanás ele é vencido. E isso ele tem medo. Veja o modelo de oração que Jesus ensinou à igreja em Mateus capítulo 6, versículo 13, a parte A. Lá diz: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. A expressão não nos induz à tentação, ela destaca o desejo do cristão de ser livre das obras de Satanás. Enquanto que a expressão livra-nos do mal, ela se refere à necessidade do cristão de ser livre das ações diretas do próprio Satanás. Imediatamente após, Jesus ele faz uma declaração de grande importância, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. O que liberta totalmente a pessoa de Satanás e também das suas obras é a percepção dessa preciosíssima verdade. O reino é de Deus. O reino pertence ao Senhor. O Senhor, ele é soberano. Enquanto a pessoa deixar de se submeter a essa verdade, ela continuará à mercê do inimigo, fora da proteção divina. Para que a autoridade de Deus ela tenha validade sobre a vida de uma pessoa, essa pessoa precisa se submeter à vontade de Deus de todo o seu coração. O apóstolo Paulo, antes de reconhecer a autoridade de Jesus, ele tentou acabar com a igreja, ele perseguiu a igreja, ele matou os cristãos. Mas depois que ele reconheceu a autoridade de Deus, que ele se submeteu à autoridade de Deus, ele foi capaz de aceitar a orientação do desconhecido Ananias na cidade de Damasco. Paulo ele não considerou quem era Ananias, mas ele considerou a autoridade de Deus que estava sobre a vida de Ananias. Deus ele tem o propósito de manifestar sua autoridade ao mundo por intermédio da igreja e utiliza seu poder máximo para manter a sua autoridade. Para que uma pessoa ela se submeta a uma autoridade delegada por Deus, ela precisa reconhecer que essa autoridade delegada é inseparável da autoridade direta de Deus. Obediência à vontade de Deus é a maior exigência das Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 16, versículo 24, orienta o cristão a negar-se a si mesmo, a carregar cada dia a sua cruz como prova de que ele quer seguir as orientações de Jesus. Lucas capítulo 22, versículos 26 e 27, diz que o cristão ele deve servir uns aos outros como prova de que são diferentes das pessoas ímpias. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7, como também em Mateus capítulo 23, versículo 23, diz que o ato de ofertar e dizimar deve ser feito de forma voluntária por obediência às instruções divinas. Filipenses capítulo 2, versículo 3, manda o cristão a considerar os outros superiores a si mesmo e nada fazer por vanglória, ou seja, buscando a glória pessoal. Marcos capítulo 12, versículo 31, diz que o amar ao próximo deve ser feito na mesma proporção que a pessoa, que o cristão ama a si mesmo. Colossenses capítulo 3, versículo 23, ensina o cristão a respeitar e a valorizar tudo, e fazer tudo como ao Senhor e não aos homens. Livro de Jó, número 1, verso 8 e Jó, número 2, verso 3, deixa claro que ser justo, sincero, íntegro, reto, temente a Deus e desviar do mal deve ser a marca registrada das pessoas que servem ao Senhor. O que consta em todas essas referências que eu citei para você são apenas uma consequência natural de quem obedece ao Senhor, de quem se dispõe a reconhecer a autoridade de Deus e se submeter a ela. Quando o rei Saul ele desobedeceu à ordem divina na batalha contra os amalequitas, ele preservou o melhor que havia entre o gado, entre as ovelhas e entre todas as coisas valiosas, com a desculpa de que tudo seria oferecido em sacrifício ao Senhor. E por esse ato de desobediência à vontade de Deus, ele foi severamente repreendido por Deus. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura
de carneiros. O ato de sacrificar, ele contém elementos próprios da vontade humana. A pessoa escolhe o que ela vai sacrificar e sacrifica ao Senhor. Mas a obediência, ela honra a Deus de forma absoluta, pois coloca a vontade de Deus como base, como alicerce de todas as decisões. Foi com base nesse princípio de 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que Jesus orou no jardim do Getsêmani por 3 vezes, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. De forma suprema, Jesus expressa sua obediência à vontade de Deus, à vontade do Pai. Para Jesus, o cálice, o sofrimento e a cruz poderiam ser evitados, mas a vontade de Deus, ela teria que prevalecer em quaisquer circunstâncias. A partir do momento que ficou claro para Jesus que a vontade do Pai era de que o Jesus homem substituísse a humanidade na cruz, Jesus se submeteu de forma determinada. Ele encarou a cruz de forma resiliente. Pedro, ele tentou impedir a prisão de Jesus e sua posterior crucificação. Chegou a ferir o soldado Malco, servo do sumo sacerdote, mas Jesus o repreendeu e disse: mete a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o Pai me deu? O princípio básico que se vê aqui não está no fato de Jesus escolher passar pela cruz, mas que ele se submeteu à vontade do Pai. O escritor aos Hebreus, ele diz em Hebreus capítulo 5, versículo 8, ainda que era filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Paulo, ele justifica a posterior exaltação de Jesus a sua capacidade de se submeter à vontade, se submeter à autoridade do Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 9, diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Por vezes as pessoas exercem a autoridade ou se submetem à autoridade de forma equivocada e sofrem graves consequências, como nos casos em que as pessoas elas profetizam, elas expulsam demônios e fazem coisas consideradas grandes se utilizando do nome de Jesus. E mesmo podendo parecer contraditório, Jesus vai repreendê-las severamente quando elas quiserem reivindicar o direito de salvação eterna, dizendo: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Será necessária e legítima essa repreensão, pois mesmo podendo realizar grandes coisas, profetizar, expulsar demônios, se utilizar do nome de Jesus, muitos resistem a se submeter à autoridade de Deus, se resistem a se submeter à vontade de Deus expressa nas Escrituras e que é o padrão bíblico a ser vivido, a ser praticado por elas. Ser autoridade instituída na família, na sociedade ou nas instituições, como na igreja, é ser representante direto de Deus. É se dispor a fazer apenas o que Deus faria se ele estivesse no lugar da pessoa de maneira física. Se submeter a uma autoridade de acordo com os princípios bíblicos é se submeter ao próprio Deus, é reconhecê-lo como Senhor do universo, aquele que estabelece e sustenta todas as autoridades. Quanto mais uma pessoa conhecer e se submeter à autoridade de Deus, mais sucesso essa pessoa terá em todos os seus empreendimentos materiais e espirituais. Pois só depois de reconhecer a autoridade de Deus e aprender a obedecê-la, é que a pessoa ela poderá ser capaz de exercer com eficiência a autoridade na família, na sociedade ou na igreja. Que Deus te conceda a graça necessária para te livrar da desobediência. Lembre-se de 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, o contender, o discutir, o rivalizar, é como iniquidade e idolatria. Viva de forma a impedir que Satanás ele fique rindo de você ao ver você exercer autoridade sobre o princípio da desobediência.
Ou seja, a pessoa que ela vive desobedecendo e quer que as outras pessoas a obedeçam, Satanás vai ficar rindo na cara dessa pessoa. Que você possa ter a orientação do Espírito Santo de Deus e aceitar essa orientação de acordo com o que está nas Escrituras Sagradas. Até a próxima semana com a sequência dessa temática abençoadora para a sua vida no devocional da Família Fama. Prossiga na paz do Senhor.